Ah, desenhos animados. Bem provável que quando você era uma criança que não cresceu vendo vídeos do Lucas Neto e da Elsa Gate lá no YouTube, Que nojo. tenha revirado os dias pra assistir canais de TV aberta, pra assistir esses desenhos maravilhosos. Canais como o SBT com Bom Dia e Companhia, a Globo com a TV Globinho, falecida Rede Kids da Rede TV, que Deus a tenha. Mas também tínhamos canais fechados dedicados só para transmitir desenhos, como a gigante de Cartoon Network, a Nickelodeon, o Disney XD, entre outros milhares de canais, que eu não vou listar agora. E uma coisa interessante é que a bagatela de desenhos era quase infinita, praticamente. E disso saíam desenhos ótimos, desenhos medianos e coisas que deveriam ser esquecidas pela raça humana. É claro que eu e meu amigo Nicolas éramos praticamente isolados de muitas interações sociais. Ficávamos dias e noites assistindo muitos, mas muitos desenhos mesmo. Caralho! E nisso chegamos a ver alguns que caíram no vale do esquecimento e vazio de nossas mentes. Até agora, pois eu me dei o trabalho de recuperar e lembrar de maioria desses desenhos esquecidos por mim e pelo meu amigo também. Eu vou os mostrar como uma boa vagabundagem faz com um homem entediado. Então fique com o vídeo dos desenhos que eu esqueci da minha infância. Kaijus, monstro gigante, titã, se você conhece o Monsterverse do Godzilla. Aí eu vou logo começar com um desenho que passou bastante tempo no Cartoon Network até. Só que eu simplesmente o esqueci, igual a maioria dessa lista. Mas este é especial por ser um filme de monstro gigante. O Lança-Fogo Fire Breather, no original, é um filme em 3D, onde acompanhamos as aventuras do nosso amigo Duncan. Ele é tipo um adolescente normal, mas só que infelizmente ele acabou de sair da sua cidade, da sua escola, porque infelizmente ele bateu em alguns bullies que estavam enchendo o saco dele. Até aí tudo bem, né? Acontece. Tipo, ele tem uma mãe, ele come carvão, cospe fogo e o pai dele é um fodendo kaiju. Ok, né? Uma vida bem normal, eu diria. E cara, esse filme até que ele é bem divertido de assistir. Mesmo ele tendo um roteiro bem simples, ele tem uma boa ideia. E é bizarro isso, pois nunca teve uma continuação desse filme ou algo parecido. Além disso, cara, uma coisa interessante é que o Duncan, o Fire Breather, esse desenho é baseado em uma HQ. Uma HQ de mesma editoria da Image Comics, que foi a mesma que publicou The Walking Dead e Invencível. A Cleide sem calcinha. E falando do Invencível, o Duncan é do mesmo universo do Invencível, assim como o Spawn e outros heróis. E ele apareceu na Guerra Invencível. Se você não sabe, a Guerra Invencível vai ser palco para a terceira temporada da animação do Invencível. Então talvez tenha chance do Duncan aparecer lá. Ao mesmo tempo isso é difícil, porque nem mesmo o Homem-Aranha apareceu direito lá, mesmo ele tendo aparecido nas HQs do Invencível. O que a gente ganhou foi um Homem-Largatixa da Shopee. Que coisa horrorosa! Na história, na trama do desenho, após o Duncan, ter alguns problemas na escola dele, o pai volta pra cidade onde ele tava, procurando ele, não sei porquê, talvez pra pegar pensão alimentícia ou algo do tipo. Aí nisso ele treina o filho tem lá umas transformações e começa a desenvolver mais esses poderes de kaiju, tá ligado? Isso que é muito foda, cara. Eu curtia pra caralho, essas transformações e os poderes dele serem baseados em kaiju. Na minha cabeça não era kaiju e sim, dragão, tá ligado? E ainda mais o pai dele tem um design até que da hora. Ele tem essa forma bípede dele grande, mas às vezes ele volta a, ir numa forma quadrúpede, tá ligado? E parece mais um lobo. Isso é foda pra caralho. Mas infelizmente não teve continuação e não tá parecendo que estão interessados em fazer algo do tipo hoje em dia. A não ser se a gente tem esperança de Invencível colocar ele na história. Agora uma pergunta que não quer calar. O pai do Duncan, assim, parece que ele tem uns 30 metros de altura. E a mãe dele é uma humana normal? Aí vocês estão ligados. Como é que ela conseguiu? Vocês me entendem? Não sei se o pai dele tem uma forma humana ou se, o pacote não é proporcional à altura do bicho, então... Tá, a gente deixa isso pra lá. Hoje em dia dá pra achar esse filme de boa, por alguns aplicativos ou sites não listados, sabe? De uma forma alternativa. Então, é isso aí. Bem, pensem comigo. Quando
Quando uma empresa vê que algo tá fazendo muito sucesso, por exemplo, Pokémon, Beyblade e Digimon, e esse é de uma marca para vender brinquedo ainda por cima, claramente vai querer fazer um desenho feito às coxas só pra surfar na onda. E vão lucrar com crianças catarrentas para comprar o urso da Coca-Cola depois do crack. E esse era eu querendo esses brinquedos. Olha, moço, não era só um desenho para vender brinquedo? Sim, óbvio. Mas pelo menos ele tinha o seu charme, tá ligado? Eu falei agora há pouco que é meio preguiçoso e tal, mas até que não. Até que ele é bem diferente dos seus concorrentes da época, que eram tipo Beyblade. Os brinquedos não eram tão chamativos, mas tinha aquelas coisas. Na trama, a gente vai acompanhar a história do nosso humano Chase, que por algum motivo é dublado pelo próprio Gohan. Eu adoraria que você comesse a minha irmã. What the hell is this? Que tá à procura de seu pai. E tá bom, já é o segundo cara que tá querendo ou procurar o pai ou tem algum problema com o pai. Eu tô percebendo que tem alguma semelhança nessa lista. Já esses são seus dois amigos, o nerd e uma menina que é provável par romântico dele. Mas isso, nossos protagonistas encontram um tipo de plug anais mágicos que saem um bando de bicho pra caírem na porrada numa rinha clandestina. Ou pra bater em policial. Esse desenho, ele é bem fora do comum dos desenhos de vender brinquedo. Esse desenho passava lá na Nickelodeon, e uma curiosidade engraçada é que esse desenho me fez assistir Avatar A Lenda de Korra por bastante tempo. E com isso eu fui obrigado a ver a Lenda de Korra várias vezes, só pra assistir o desenho dos cilindros anais mágicos. E nessa trama do desenho, nosso amigo Chase, ele luta contra umas organizações maléficas que usam esses cilindros pra, acho que comandar o mundo ou algo assim. Aí, eles vão lá, pegam e tem vários bichos aleatórios que não tem um design lá tão bonito assim. E eu nunca tive os brinquedos, então eu nem sei como é a experiência. Hoje em dia dá pra achar ele pelo YouTube mesmo, completo com as suas 2 temporadas. Agora eu entendo porque esse desenho foi meio esquecido por mim, sabe? De todo desenho que eu via desse mesmo gênero, eu acho que ver um que é cilindros giratórios que batem e saem bicho não tão interessantes, não seria algo que eu me lembrasse tanto. Mas até que ele tem seu charme. E se vocês quiserem ver, eu já falei, tem no YouTube as 2 temporadas. Olha, eu acho que pelo meu vídeo de guerra de cartas eu não devo ter deixado explícito o quão eu era viciado com qualquer coisa que envolvesse cartas. E com Chaotic não seria diferente. E meu Deus, que desenho incrível. Eu fico incrédulo de ter esquecido essa masterpiece e do povo ter esquecido isso também. Literalmente, é um Yu-Gi-Oh! Com Sword Art Online, cara. Só que muito legal e divertido de assistir. Eu sei, a animação em Flash pode estranhar muitas pessoas, mas isso é meio que um charme, já que o desenho é meio antigo, lá pros anos 2000. E também, cara, na terceira temporada eles meio que mudam o estilo da animação e fica em algo bem mais padrão aqui pro nosso ocidente de animações americanas. Então, não se incomode com isso. Na trama, nós acompanhamos nosso protagonista Tom, onde o mundo em que tu quer vender algum jogo para crianças, o tal jogo do momento é Chaotic. No começo ele parece ser só um jogo de cartas físico, mas só que nos é mostrado que ele tem um mundo virtual ou mágico. Eu não lembro da lore direito se era algum desses dois. Mas, cara, esse mundo de Chaotic é muito bom, cara. Porque a forma como eles pegam as cartas não é tipo padrão. Ah, você vai na banquinha, vai lá, compra por o quê? 50 centavos? 50 centavos se for carta pirata. Hoje em dia, se for carta original, você vai ter que pagar um rim pra comprar. É complicado. Mas lá, eles praticamente usam meio que esses celulares ou Pokédex do mundo deles. Eles entram no mundo dos bichos, que ó, tem vários reinos. Tem um reino de formiga, tem outro que é de leões, magos e tal. Eles vão lá e, literalmente, eles escaneiam eles. Eles têm que, lutar ou conversar com os bichos pra ganhar eles, cara. Isso é muito foda. Meio que, traz uma coisa diferente de animes de card game, sabe? Meio que Yu-Gi-Oh! GX tinha isso, mas só que não era da mesma forma. Já Chaotic é inteiramente isso. Então o desenvolvimento do mundo junto com os personagens é entrelaçado. Então dá uma camada a mais de profundidade pra história, sabe? Já que tanto o jogo de cartas quanto o mundo que eles vivem, quanto os players estão conectados. Isso é algo que eu amava em Chaotic, que eu acho incrédulo desse
desenho ser tão bom e ter sido esquecido. Além disso, as regras e a ação de cada jogador aqui, no mundo quando eles vão jogar, é normalmente em duelos. E cara, não é um jogo tipo físico, tipo, eu vou lá, invoco minha criatura, coloco um efeito lá, faço uma magia. Não. É diferente. Eles começam lá escolhendo primeiramente qual vai ser o terreno e qual vai ser os equipamentos e as magias que eles vão usar antes de duelar. Depois disso, eles vão escolher a criatura. E vocês devem pensar como, tipo, qualquer card game padrão, eles vão invocar a criatura e vão lutar. Não. Eles se tornam as criaturas. E cara, isso é a coisa mais incrível que eu tinha visto quando criança. Porque criança, eu adorava muitas coisas que eram específicas. Eu gostava de transformações, eu gostava de poderes malucos e eu adorava qualquer coisa que tivesse monstro. Meu irmão, Chaotic junta tudo isso. E o quesito transformação foi algo muito especial pra amar esse desenho e deixar ele, tipo, diferente de qualquer coisa que eu tenha visto. Além disso, isso deixa as lutas mais criativas nesse desenho, sabe? Porque normalmente em animes de card game, como Yu-Gi-Oh!, eles só falam pro bicho fazer um comando, ele faz um ataque, tipo, ele bate ou solta algum ataque genérico. Aqui não, aqui tem estratégia, aqui os players eles têm que fazer as coisas por eles mesmos, cara. Eles têm que escolher as magias, têm que fazer só as próprias estratégias, tem que convivência de luta pra saber o que fazer quando lutar contra os outros. Isso é incrível. Isso adiciona experiência pros personagens, sabe? E eu acho, tipo, isso muito louco, cara. E devo estar transparecendo o quanto eu amo Chaotic agora mesmo. E as criaturas que tem Chaotic, cara, eu sinto que elas têm uma forte inspiração em Magic, lógico. Muitos card games têm inspiração em Magic, todos têm. Mas, cara, as criaturas aqui, elas não parecem ser tão genéricas. Elas têm um pouquinho de, tipo, originalidade, sabe? Algumas não e algumas sim. Aqui, tipo, a gente tem um mago azul, uma formiga quimera. O monstro do protagonista parece ser o Star Platinum verde de carnaval. E, tipo, cara, isso era muito da hora. E o meu favorito era o amigo dele que usava um cramunhão pra lutar. Esse desenho, ele passou na TV aberta, lá na Rede TV, no TV Kids, que Deus o tenha. E também ele tinha 3 temporadas. Eu não lembro se a terceira temporada ela foi dublada e foi trazida aqui no Brasil, porque eu lembro quando criança que eu só vi as 2 primeiras temporadas. E sobre esse negócio de 3 temporadas, sim, ele só tem 3 temporadas e era pra ter mais, porque no último episódio da terceira temporada tem um cliffhanger só pra nos mostrar que tinham mais coisas naquele mundo pra se descobrir, mas infelizmente não tem. Cancelaram, infelizmente, uma nova temporada de Chaotic e pretendiam até continuar o desenho, só que, infelizmente, deu pra perceber que não temos mais nada, né? E eu fico muito triste com isso. Mas eu fico feliz desse desenho ter existido e dele ter praticamente feito minha infância. Mas pra assistir, cara, em serviço de streaming, provavelmente não tem. E eu acho que meios alternativos são a única forma de você assistir esse desenho. Nem pelo YouTube, porque no YouTube tem episódios soltos e estão numa qualidade bem ruim. Então, é isso, cara. Que merda, hein? Se os desenhos que eu comentei são um pouco esquecidos, imagina esse que nem sei em qual canal passava e que eu vi em um DVD aleatório que minha mãe comprou pra mim no mercado. Flash Dash, um desenho chinês onde o foco principal são corridas de carro ultravelozes e acidentes de trânsito, só que de brinquedo e pilotado por crianças. Na trama, a gente vê a vida de 2 irmãos, Frank e Carl. Aqui a brincadeira popular que consegue ser mais televisionada que futebol neste universo são corridas de carrinhos de controle remoto, dirigidos por crianças e organizados por crianças também, onde nossos Zack e Cody gêmeos no volante entram em um clube sobre corridas e ganham uns carrinhos em CGI mal feito dos anos 2000. E a história vai se desenrolar nisso, onde nossos protagonistas apostam os rachas bem seguros e em resumo, meio simples para um desenho simples. E meio complicado de se assistir hoje em dia também. Existem poucos episódios por aí na internet, e dublado eu nem digo. Quando eu era criança, eu assisti um antigo DVD, como eu disse. Não veio completo, então eu só vi pela metade o desenho. E cara, praticamente episódios dublados desse desenho só em DVDs que vendem por aí no Mercado Livre. E alguns sites que necessitam de assinaturas para você assistir. Então podemos dizer que esse desenho, a dublagem dele por completo é meio que uma lost media. E entre todos os desenhos que eu coloquei na lista, esse foi o mais difícil de eu tentar achar uma informação, tentar reassistir ele pra falar aqui. Por isso que ele foi o que teve menos coisa que eu disse. E praticamente só a abertura é a única coisa que deu pra achar em português. Vamos, vamos!
vamos, relâmpago vamos, rápido na pista, voando eu vou. Então só na lembrança mesmo. E eu andando que a animação desse desenho é muito feia, na moral. Mas pelo que eu lembro, cara, eu vou tentar usar minha memória. Eu lembro que eu ficava assistindo isso e eu adorava. Eu nem percebi que a animação era cagada. O Vitinho de 7 anos não tinha um bom senso crítico. Mas eu lembro que, tipo, eles tinham uma boa inspiração provavelmente em Velozes e Furiosos. Porque tinha muito daquele negócio de nitro, tinha drift e parecia realmente um tipo de corrida clandestina. E também o carro do protagonista de cabelo vermelho era sempre o meu, porque ele era o mais foda e, tipo, vermelho. Eu adorava vermelho e era a minha cor favorita na época. Até eu trocar e ir pra roxo, que é muito melhor. Ok. Agora, um dos meus favoritos. Gormit. E cara, esse é com certeza um dos desenhos que eu mais andava procurando e também um dos que eu tive dúvida se ele realmente existia. Pois ninguém que eu conhecia nas minhas antigas escolas ou amigos viu isso. Eu só vi por um DVD. Ele era parecido com um outro desenho ou anime chamado Digimon Frontier. E, tipo, eles tinham uma premissa bem parecida, que era um grupo de crianças que iam em outro mundo. Eu acho que vocês conhecem Digimon, mas eles se transformavam nas criaturas que eram de elementos da natureza. Então isso me fez meio que achar que um desenho era o mesmo que o outro. E não era, cara, e não era. Quando eu percebi isso, não era mesmo. Também porque eu só vi esse desenho quando eu era criança ainda por cima. Então meio que minha memória ficou muito bagunçada. Até um dia eu ia ter que ir caçar esse desenho, que nem um condenado, cara. E eu achar. E nossa, cara, quase eu chorei de alegria porque eu gostava muito de Gormit. E sempre eu via em casa. Eu via na casa da minha avó, eu via na casa dos meus pais, todo dia quando eles compraram esse DVD pra mim. E, tipo, uma surpresa que eu tive foi saber que o meu amigo Nicolas, já que a gente conversa bastante sobre esse negócio de desenho que a gente viu quando criança, e ele também era uma criança que assistia muito desenho, só ficava em casa assistindo desenho, ele também viu esse desenho. E ele esqueceu também. Aí eu fiz ele lembrar o nome do desenho e como ele era também. Isso, tipo, nesse dia na escola a gente quase tava, tipo, dando os vários berros e a gente começou nessa onda, sabe? Foi por causa de Gormit que a gente começou nessa onda de procurar um monte de desenho. Na trama nós acompanhamos a história de 4 protagonistas que são umas crianças aleatórias aí. Que tem um tipo de largato com cabeça de trista falante, que os leva para umas missões no mundo de Gormit. E que por algum motivo na casa tem um local para eles irem para suas missões e fica na lavanderia. Então tá, né? Se a mãe deles errar o sabão de pó, ela vai parar em outro mundo, né? Nisso que eles entram em outro mundo, uma coisa que me deixava muito estressado e eu não gostava muito desse desenho é que sempre uma criança deveria ficar de fora pra coordenar as transformações dos outros amigos. Eu achava isso muito paia, cara, porque no meu DVD, a maioria das vezes, quem coordenava as coisas era o moleque loiro que era o da água. E ele era o que eu mais gostava, cara. Eu ficava muito bravo que era sempre ele. Eu lembro que só tinha 2 episódios ou 3 que ele ia lá, cara. E eu ficava muito bravo com isso quando eu era criança. Nisso tem essas 4 crianças. Eu não lembro o nome delas, eu vou deixar aí na tela o nome. E ao cara. Mas então vou ir por características. O menino loiro, que o poder dele era da água, ele tinha todo esse design meio que um David Jones da vida, sabe? E é óbvio, o poder dele era a água só. Depois nós tínhamos o moleque aqui de óculos. O poder dele era da terra. Ele controlava pedras, ele ficava todo grandão, sabe? Parecia coisa do Quarteto Fantástico. E era meio que isso. Também eu lembro que teve um episódio que ele tinha que fazer uns bagulho de etiqueta. E ele tinha um Triceratops como o pet dele. E, tipo, essa é a coisa que eu mais lembro de relevante desse cara. Depois nós temos nosso segundo favorito, que é esse moleque aqui negro, que o poder dele era de plantas. E, tipo, quando ele se transformava, cara, eu achava, tipo, a transformação dele uma das mais legais. E ele tem um, tipo, design mais da hora do grupo, já que, tipo, as vinhas dele formam meio que dreads. Dentre todos, meio que o design dele é o que é mais bonito pra mim. O resto é, tipo, muito estranho, ou, tipo, tem características que não combinam. O dele é muito harmônico, sabe? E eu acho que ele é, tipo, que chega a ser mais um protagonista na série. O dele é controlar plantas. O que não faz muito sentido, já que terra e plantas são o mesmo elemento, mas isso não consta, então só vamos deixar, né? E também temos a menina loira, que, bem, ela é um dos principais motivos para confundir Digimon Frontier com esse desenho. O
pois as duas são garotas loiras, usam rosa. O que elas se transformam é uma criatura humanoide, usa poderes de vento, tem asas. E, mano, isso foi a maior coisa mais forte pra confundir os dois desenhos, é sério. Mas então, o dela é isso. Ela vira essa Winx esquisita aqui e é o tipo, a personagem que eu menos ligo. Eu não sei se é porque quando eu era criança e eu era menino, eu era tipo, ai, meninas, eca. Caralho, ou só é porque ela era desinteressante e não tinha desenvolvimento mesmo. Nossos protagonistas, o objetivo deles é enfrentar essas criaturas aqui ruins do mundo de Gormit. E as criaturas que são ruins são normalmente do elemento fogo, que era algo que eu achava muito injusto quando criança, tá bom? Porque eu era sempre do time que gostava de qualquer coisa que fosse do elemento fogo. E era sempre o elemento fogo que era do mal. Em Avatar, a Nação do Fogo era a vilã. Em Gormit, os bichos do fogo são os vilões. Mas voltando, quando esses bichos de fogo do mal estão fazendo merda no mundo de Gormit, meio que isso é afetado no mundo real, sabe? Alguma coisa acontece, tipo, cai uma inundação, acontece um tsunami, provavelmente, ou uma colheita, ela começa a morrer, animais começam a morrer também, então isso aí afeta os dois mundos, e o nosso protagonista tem que ir lá na lavanderia deles, se transformar e acabar com os bichos da semana. Eles também têm um vilão principal, que é um que meio que tem um canhão de vulcão assim no braço. Mas eu não sei quase muito da Lord Gormit. Eu meio que não assisti tudo, mas isso não foi culpa minha. Meu DVD, ele não ia até o primeiro episódio. E olha, uma coisa interessante. Eu fui ver o primeiro episódio de Gormit e ele não explica nada da lore, cara. Eu fiquei abismado com isso. Então, meio que tipo, eu não sei da lore. O motivo era pelo meu DVD mesmo. Ele tinha alguns episódios, mas beleza. Quando chegava em um episódio específico, o meu DVD, ele simplesmente travava no episódio. Era um episódio onde tava começando, tipo, um bicho, ele tava destruindo uma mata lá, e ele tava começando, acho que, invocar um vulcão, provavelmente. Nisso, no mundo real, tava acontecendo uma chuva, uma tempestade do caramba. Eu pensei, caralho, meu irmão. Eu, quando criança, pensei, caralho, meu irmão, esse bicho é do caralho mesmo, isso aí é foda. Aí eu pensei, porra, não, esse episódio vai ser foda, né? Não, esse episódio aí vai ser do cacete. Meu irmão, o episódio só trava, na casa lá, toda com chuva. Aí eu fico olhando isso e o DVD trava na parte e não saiu. Eu nunca vi esse episódio na minha vida. Outra coisa que me surpreendeu é que Gormit, ele faz parte de uma franquia de até umas 3 séries. O Gormit que a gente acompanha é a segunda série. Gormit era uma linha de brinquedos lá bem antiga, era dos anos 80, eu acho. Tipo, ele tinha um primeiro desenho, depois ele teve esse segundo que a gente acompanha e que eu conheço. E depois teve um terceiro desenho, 3D cagado. Opa, Varse da edição aqui só pra falar que aparentemente também vai ter uma 4ª série de Gormit. E pelo incrível que pareça, ela vai ser um live action meio Power Ranger, pelo que parece. Com que vai misturar 3D com atores reais e vai ser de um grupo de adolescentes na escola. Não parece estar muito bom, não mesmo. Mas vamos ver o que o futuro tem a nos mostrar, né? Ai, Bolsonaro! E outra coisa que eu me surpreendi é que Gormit teve uma segunda temporada. E nessa segunda temporada eles têm armaduras de ouro, pique Cavaleiros do Zodíaco. Eu não tô zoando. Meu irmão, esse tipo era a coisa mais legal e algo que eu almejava muito. Mas infelizmente eu nunca vi. E como eu disse, pra você achar Gormit hoje em dia, só pesquisar no YouTube. Tem as 2 temporadas completas lá. E com isso, a gente chega ao final do vídeo. Sim, eu sei. Foram poucos desenhos? Foram. Até porque eu não quero que esse vídeo fique muito gigante, sabe? Não que não tenha desenhos que eu ainda queira falar. Faltou muita coisa, pessoal. Mas eu acho que, tipo, eu falo de todos esses desenhos dessa forma meio aleatória, pouco, não vai transmitir o quanto eu sinto falta e o quanto eu gosto desses desenhos, sabe? E até desses desenhos que eu acabei de falar, muitos desses eu nem terminei de assistir, eu assisti só um pouco, ou tem muita coisa que eu queria falar, mas eu me prendi muito pra não deixar esse vídeo grande. Então, por isso que eu digo que, a partir desse vídeo, novo quadro no canal, que vai ser sobre review e coisas antigas que eu vi quando eu era criança. Vai ser meio que um revisitando, por exemplo. Eu ainda vou criar um nome e algum dia eu vou fazer. E sim, os desenhos que estavam nessa lista
algum dia eu vou fazer uma review deles também. E também de outros que eu tirei da lista por serem muito especiais pra mim. Mas é meio que isso o vídeo de hoje. Obrigado por você ter assistido. É isso. Se inscreva, deixa o like. E é isso pelo vídeo de hoje. Obrigado e a gente se vê numa próxima.